Oração por perseverança. Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Como vai você que ora comigo diariamente, pelas manhãs ou noites? E estamos aqui mais uma vez para buscarmos ao Senhor juntos. Cada dia tem crescido o número de pessoas que têm se juntado a nós nessa verdadeira reunião de oração. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. E hoje eu quero te animar por meio da perseverança. Aliás, eu quero orar por perseverança na minha e na sua vida. É bem verdade que a confiança que a gente tem em Deus, ela não vem apenas do nosso conhecimento, não é mesmo? Mas principalmente da vivência, das experiências que a gente tem tido com Deus, que vai aumentando a nossa confiança. Aliás, as experiências são uma grande fonte de confiança. À medida que a gente vai vendo Deus agir, o seu operar. Quantos motivos você já não orou aqui comigo? E agora você já recebeu a resposta, então isso te traz de novo aqui, porque a sua confiança está sendo aumentada. Mas se você parasse no caminho e interrompesse esse processo, não estaria vivenciando essa experiência, nem nesse nível de confiança. O que está fazendo a diferença na sua vida, então, é a perseverança. Jó, numa das suas falas famosas, narradas no livro dele lá na Bíblia, ele disse assim uma vez para Deus: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Jó disse que ele tinha Deus na teoria, mas depois de muitas provações, durante a sua dura experiência de vida, ele experimentou da graça e providência do Senhor. E interessante na história de Jó, que diante de todo o seu sofrimento, Deus mudou a sorte dele enquanto ele orava pelos seus amigos, como você está fazendo aqui agora junto comigo. Vamos orar por perseverança, para que a gente cresça no meio das tribulações, das lutas, sabendo, como a gente leu no livro de Romanos, que a tribulação ela produz perseverança. Vamos ler isso lá no livro de Romanos, no capítulo 5, nos versículos 3 e 4. Vamos ler e refletir nessa passagem bíblica na voz do pastor Cornélio Augusto. Romanos 5, capítulo 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Senhor, nós oramos para que a gente consiga perseverar na fé, na comunhão, na doutrina, na leitura da Tua palavra, no partir do pão. Senhor, nós queremos sair da teoria, sair da esfera da mente. Senhor, nós queremos deixar que a nossa experiência contigo seja além do que nós só ouvimos, mas nós queremos vivenciar, Senhor, tudo isso no nosso dia a dia. Senhor, nós queremos colocar em prática, Deus, aquilo que, por providência divina, Senhor, o Senhor tem nos orientado, e não só nas nossas vidas, mas na vida daqueles que cruzam o nosso caminho, pessoas que conhecemos ou não. Mas para isso, Senhor, para que a gente tenha essas experiências, para que isso transborde em nós, nós precisamos perseverança, Deus. E muitas vezes nós paramos no meio do caminho, nós não vamos até o final dos processos, nós começamos e não terminamos. Pai, eu quero te pedir que o Senhor levante um povo que ora aqui diariamente, que tem experiências contigo e que ganham, Senhor, e que herdam promessas por fé e perseverança. Nós queremos imitar aqueles que por fé e perseverança herdam promessas. Nós queremos, ó Deus, ir até o fim. Nós não queremos parar no meio do caminho. Nós não queremos, Senhor, ser aqueles que começam e não terminam.
Muda em nós, Pai, o que está errado. Muda em nós, ó Deus, o desânimo. Tira de nós aquilo que nos faz, ó Deus, não terminarmos, não ir até o fim, para ver o cumprimento daquela tua palavra que diz que é melhor o fim das coisas. Senhor, nós reconhecemos que somos uma geração que não persevera nas coisas. Nos perdoa pela nossa falta de perseverança. Nos anima, Senhor, a caminharmos contigo até a conclusão dos processos, até vermos a tua glória, até triunfarmos sobre as dificuldades, até podermos dar um bom testemunho do que o Senhor fez. Senhor, nos ajuda, ó Pai, a entender os teus caminhos, a crer contra a esperança, a olhar com os olhos da fé. A tua palavra diz que os olhos do sábio estão na sua mente. Queremos andar por entendimento, de fé em fé, de glória em glória. Então, Senhor, nos impulsiona, nos leva adiante, não nos deixe esmurecer, parar pelo caminho. Pelo contrário, nos enche de um espírito perseverante, Senhor, em todas as dificuldades, em todas as coisas. Não apenas nas coisas boas, mas sobretudo, Senhor, nas coisas difíceis, nos desafios da vida, em tempos desafiadores como estes, ó Deus. Que a perseverança seja uma marca do teu povo, daquele que ora comigo, daquela que ora comigo, para que as pessoas vendo isso queiram entender essa razão de fé, o que nos motiva, o que nos leva adiante, o que nos faz vitoriosas, o que nos faz vitoriosos em tudo que fazemos. E a gente possa explicar, aprontar para a tua cruz e dizer, Senhor, que a nossa perseverança está em ti, pela tua obra nas nossas vidas, por aquilo que já vimos e ouvimos, por aquilo que já vivenciamos, por aquilo que já experimentamos. Ó nosso Deus, aumenta a nossa capacidade de perseverar, sobretudo no meio das lutas, das tempestades, das tribulações. Que não sejamos como aqueles que olham para trás, param no meio do caminho, se transformam em verdadeiras estátuas de sal. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Confessamos aqui, Senhor, o nosso pecado de muitas vezes parar no meio do caminho e clamamos a Ti força, Deus, transformação para perseverarmos até o fim. Eu oro, Senhor, pelo esse povo que se reúne comigo aqui diariamente, para que a gente consiga, Senhor, ir até o fim, em Ti, por Ti e para Ti, porque não se trata de nós, Senhor, mas do Teu nome e da glória. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, companheiros de oração. Até o nosso próximo momento, com a ajuda de Deus e em perseverança. Até lá. Se você gostou dessa oração, compartilhe. Eu te espero no próximo vídeo para orarmos juntos novamente. Deus abençoe, um grande abraço. Romanos capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo,
e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor.